Nesse mês de abril, mais precisamente no dia 8 de abril, é comemorado aí o Dia Mundial de Combate ao Câncer, né? Falar sobre essa doença ainda é um tabu para muitas pessoas. Porém, a gente precisa conversar e ter a consciência sobre essa que é a segunda doença que mais mata pessoas no mundo. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. Thiago Giordani Camícia, que é oncologista. Doutor, por que o câncer ainda é um tabu entre as pessoas? Essa é uma pergunta bastante frequente, né? E às vezes as pessoas tratam o câncer como um tabu, embora a gente saiba que ele é uma doença extremamente prevalente. Tu começou falando, né, que o câncer é a segunda principal causa de morte no mundo. Ele é uma doença prevalente, uma doença cada vez mais prevalente, mas é uma doença com potencial de letalidade presente, né? Então, assim, todo câncer é potencialmente uma doença letal se não tratada adequadamente ou se não diagnosticada precocemente. Então, acho que o tabu do câncer vem muito relacionado com esse medo da morte, medo da doença, dos tratamentos antigamente que quase todos os pacientes faziam quimioterapia e ficavam sem cabelo, né? Então, acho que tem uma questão de medo de uma doença que ela ainda é pouco explorada de uma maneira convencional, na mídia, enfim. Então, acho que isso explica um pouco desse tabu. Mas é uma doença prevalente, todo mundo deve ter algum tipo de caso de câncer na família, ou conhece alguém, enfim. Muitas pessoas que ficaram curadas, inclusive. Então, a ideia é de tentar desmistificar um pouco dessa doença. A doença está muito relacionada com o envelhecimento também. Então, É isso que eu ia te perguntar, se o câncer ele acomete mais por gênero, por idade ou por região. Existem diferenças, tá? Diferenças de localidade. Por exemplo, tem doenças que são muito prevalentes no Brasil e não são prevalentes na Europa. Por exemplo, o câncer de colo de útero nas mulheres, tá? Isso mostra um pouco das nossas políticas públicas de rastreamento, né? Então, tu consegue observar que alguns subtipos de câncer são mais prevalentes em alguma população ou outra. Câncer de pulmão, por exemplo, é bastante prevalente na Europa e no Brasil ainda também, que são regiões onde as pessoas fumam muito. Tá? Outra coisa que a gente tem observado é o aumento de novos casos de câncer muito relacionados à idade. Então, a Europa é um país que já tinha um envelhecimento populacional que começou há uns anos atrás de uma maneira mais intensificada. Então, tem alguns cânceres relacionados à idade que acontecem mais lá do que aqui no Brasil. Alguns tumores estão relacionados com as hepatites B, hepatite C, que acontecem mais aqui do que lá em função das nossas epidemiologia. Mas de maneira geral, né, o câncer ele tende a acometer um pouco mais, ele acomete um pouco mais as mulheres, mas tem uma mortalidade maior em homens. Tá? Talvez porque as mulheres conseguem fazer diagnóstico mais precoce, vão no médico de uma maneira mais regular e os homens às vezes acabam não buscando o atendimento médico na última situação ou com uma dor já mais avançada, quando a gente já tem alguns diagnósticos mais tardios. Então a gente tem uma variabilidade nesse sentido. Mas de uma maneira geral dá para dizer que eles atingem tanto homens quanto mulheres de uma maneira muito parecida. Na questão regional, a gente, como no Rio Grande do Sul, pela questão de tomar água quente, tem alguma relação com o câncer do esôfago ou não? Sim. Na verdade, pessoas que consomem bebida quente, porque o problema às vezes a pessoa achava que era o chimarrão, né? Quem consome muito chimarrão tem mais câncer de esôfago. Na verdade, a gente observa que isso tem mais a ver com a bebida ser quente, café quente, chá quente, enfim. Mas o câncer de esôfago ele não é o mais prevalente, ele está em torno do 6º ou 7º mais prevalente aqui na nossa região. Os mais prevalentes são câncer de mama, próstata, intestino, colo de útero, estômago, depois vem o esôfago, tá? Qual é que seria a explicação, se existe uma explicação para que os jovens por que os jovens estão tendo câncer? Teve um estudo recente agora publicado pelo um jornal inglês, né, de oncologia, mostrando um aumento de, se eu não me engano, quase 80% entre o número de casos de câncer em pessoas jovens, ou seja, câncer é uma doença que hoje ela está mais relacionada com o envelhecimento. Então a gente espera casos de câncer, especialmente em pessoas acima de 50 anos. De 1990 até 2019, que foi o período de análise desse estudo, nessas últimas 3 décadas a gente teve um aumento de 78, quase 80% de câncer em pessoas jovens, tá? As causas não são ainda muito bem definidas, mas a gente tem as 3 principais hipóteses. Tabagismo, né, que é bastante frequente ainda no mundo e na população jovem, consumo de álcool, obesidade,
e uma alimentação não saudável, além de um outro aspecto que também não está muito bem estabelecido, mas muito provavelmente sejam as causas genéticas. Tá? Então, câncer que acomete pessoas abaixo dos 50 anos, a gente deve fazer uma avaliação pensando também num risco genético. Algumas vezes você vai encontrar paciente obeso, paciente tabagista, sedentário, que não tem uma alimentação correta, não faz atividade física, não tem hábitos de vida saudáveis, com câncer abaixo de 50 anos. E aí tu tem um histórico familiar de doenças que se repetem na família, e quando você vai fazer a investigação genética, tu não encontra um gene mutado. Né? Então, tu considera esses casos como cânceres esporádicos. Mas provavelmente um dos problemas que a gente tem observado hoje é a obesidade infantil. Então, tu começa, crianças obesas vão se tornar adultos jovens obesos, vão se tornar adultos obesos, e a obesidade tem sim hoje mais de 13 ou 14 subtipos de câncer estão comprovadamente relacionados com sobrepeso e a obesidade. E isso afeta muito também as mulheres, os homens, especialmente para o câncer de mama, câncer de estômago, câncer de intestino. Isso que é outra questão, já que comentaste da alimentação. A alimentação e o estilo de vida, ela vem ser uma prevenção ou ela pode, daqui a um pouco, se tornar também um risco, né, em relação ao câncer? Ela é fator de risco quando você tem uma alimentação rica em carboidratos, calorias, gorduras, frituras, dieta rica em sódio, em sal e excesso de carne vermelha. Tá? Associado a um consumo baixo de frutas, verduras, legumes, né? Então, uma alimentação saudável com frutas, verduras, legumes, que a pessoa mantenha um peso adequado. Então, são duas coisas juntas, né? Não adianta ter uma alimentação saudável, mas comer muita caloria e acabar tendo obesidade e não se exercitar. Então, a orientação para a prevenção do câncer é ter um estilo de vida saudável, uma alimentação adequada, balanceada, equilibrada, com pouco consumo de carne vermelha. Eu não gosto de quem corta as coisas, né? Não, a gente vamos ter uma dieta equilibrada que a gente consegue ter uma redução das chances de desenvolver câncer, tá? E até mesmo para as pessoas que já tiveram câncer, tem estudos mostrando que você perder peso, né? Então, pessoas obesas que tiveram câncer e que perdem peso, elas costumam ter uma chance menor, inclusive, de recidiva e desenvolver outros tumores. Por ter tido um tipo de câncer não significa que tu não possa ter outros também. É isso que eu ia aproveitar o gancho e perguntar. A pessoa que teve já o câncer em alguma parte do organismo, ela pode vir a ter em outras regiões? Sim. Não é comum, é aquele caso de paciente que a gente deve, inclusive, investigar uma avaliação genética, tá? Normalmente, as pessoas vão ter um subtipo de câncer, vão tratar e, quando ficam curados, a doença não volta a se desenvolver. Mas não é incomum que uma mulher que teve câncer de mama, por exemplo, tenha um câncer de estômago, um câncer de intestino, né, um outro tipo de câncer. Isso pode acontecer. A mesma coisa para os homens que tiveram câncer de próstata, câncer de intestino. Muitas vezes, no estadiamento de um tipo de tumor, a gente acaba encontrando outro. Isso pode acontecer. Não é o mais prevalente. Segundo um estudo da Organização Mundial da Saúde, o número de novos casos de câncer pode aumentar em 77% até 2050, resultando em um acréscimo de 15 milhões de casos em relação aos 20 milhões registrados em 2022. Qual é que é a tua opinião sobre esses dados da OMS? Esses dados vêm em função dos próprios dados antigos. A gente vem observando um aumento anual de novos casos de câncer na população como um todo, no Brasil e especialmente no mundo todo. Tá? A estimativa para os países como o Brasil, que são de IDH médio-alto, é de um aumento em torno de 56% no número de novos casos de câncer de 2020 a 2040. Então, essa é uma tendência mundial. A gente tem observado isso na prática clínica. Os próprios dados brasileiros, se tu for comparar, por exemplo, o número de casos de câncer de mama no Brasil em 2018 era estimado 56, 60 mil novos casos. Agora, para o triênio 2023, 24 e 25, são esperados em torno de 75 mil novos casos por ano. Tá? Então, é um aumento num curtíssimo intervalo de tempo. E isso tem relação com o envelhecimento populacional, com a obesidade, com práticas de estilo de vida não saudáveis também, né? E também pelo fato de que as pessoas estão vivendo mais e a gente está conseguindo fazer mais diagnóstico. Tá? Felizmente, as pessoas, se a gente for comparar em 1920, a estimativa média de vida da população brasileira era de 40 e poucos anos. Hoje nós estamos chegando em torno de 76, 78 anos como expectativa média de vida ao nascer. Tá? Então nós estamos envelhecendo mais
consequentemente tendo mais chances de vir a desenvolver câncer. E parece paradoxal, mas isso é algo bom, porque a gente está conseguindo tratar doenças que são curáveis. Tuberculose, infecções, o próprio HIV, né? E evitar que as pessoas desenvolvam a síndrome de imunodeficiência, a AIDS. Então faz com que as pessoas estejam vivendo mais e com isso tendo mais tempo de vida e acabando desenvolvendo doenças que a gente não tem algum controle tão específico para evitá-las, né? Que é o próprio envelhecimento populacional. Então a gente tem esse paradoxo ao mesmo tempo. E no ambiente clínico, que no caso é o teu caso, tu tem percebido que as pessoas estão buscando mais fazer um diagnóstico precoce em relação à doença, ou elas ainda estão deixando esse diagnóstico tá chegando um pouco tardio? Está chegando muito tardio ainda, tá? Por exemplo, o câncer de colo de útero, ele é a terceira principal causa de morte entre as mulheres e é o terceiro ou quarto mais prevalente no Brasil. Se a gente for comparar com a Europa, esse está em torno de 8º, 9º tipo de câncer mais prevalente. Porque nossas estratégias de rastreamento não estão sendo efetivas. Então, a gente não está conseguindo fazer com que as mulheres façam o preventivo do câncer de colo de útero de maneira adequada. A vacinação, que começou acho que em 2012, né, ela ainda tem níveis baixos de vacinação. Os dados aqui da região da fronteira oeste mostram que se faz pouca mamografia, se faz pouco preventivo de colo de útero e se faz pouca vacinação. Tá? Isso sem contar nos outros tipos de câncer que as pessoas normalmente não rastreiam, que é o câncer de intestino, através de colonoscopia ou sangue oculto nas fezes. O câncer de pulmão também tem estratégia de rastreamento com tomografia de baixa dose e não é feito, né? Algumas vezes porque esse conhecimento também ele é um pouco recente, a tomografia para rastreio do câncer de pulmão. Antes as pessoas faziam raio-x e não tem benefício. A confusão de que se eu fizer o exame do CEA, do CA19-9, do sangue, eu vou conseguir fazer rastreamento, não há nenhuma evidência científica nesse sentido. O único exame de sangue que auxilia rastreamento é o PSA. E mesmo assim as pessoas acabam não fazendo. Por quê? Um pouco sobre a tua primeira pergunta, o tabu, né? Se eu procurar, eu vou achar. Esse é um medo que as pessoas têm e eu escuto isso de uma maneira muito frequente ainda, né? Não quero investigar. A gente orienta a importância de que você fazer diagnóstico precoce em algumas vezes, um tratamento cirúrgico exclusivo é curativo. A cirurgia é o grande, ainda tratamento principal para a grande parte dos tumores. Mas as pessoas têm esse tabu. Alguns colegas médicos também focam muito na sua especialidade. Por exemplo, o ginecologista vai pedir mamografia e preventivo de colo de útero, às vezes acaba não identificando ou solicitando uma colonoscopia. Estou dando um exemplo bem simplório, tá? As campanhas também, a gente foca muito, e eu já dei várias entrevistas para ti sobre Outubro Rosa e Novembro Azul, enfim, não é para pensar só em mamografia para mulher e preventivo de colo de útero ou PSA para os homens. A gente também tem que pensar prevenção do câncer de colo de intestino e prevenção do câncer de pulmão em pacientes tabagistas. Nós temos todas essas estratégias, além da vacinação. Se a gente fizer tudo isso, a gente consegue reduzir a mortalidade, fazer diagnóstico em estágios mais precoces e aumentar a chance de cura. Esse é o grande objetivo. Mas para isso a gente precisa que as pessoas se conscientizem também e entendam que existem estratégias de rastreio. E quando a gente fala em pacientes jovens, principalmente abaixo de 50 anos, identificar se essa pessoa tem um risco genético de desenvolver câncer ao longo da vida, porque, por exemplo, a chance de uma mulher ter câncer de mama é de 1 em cada 8 ao longo da vida. A chance de uma mulher ter câncer de mama, para quem tem mutação conhecida de BRCA, é de 80% ao longo da vida. Então, em alguns casos, a gente consegue fazer cirurgia profilática. A Angelina Jolie é um exemplo disso, acho que eu já falei dela outras vezes, tá? A mãe dela tinha uma mutação, ela teve a mutação, ela tirou o tecido mamário, manteve a mama, colocou prótese, enfim, e a gente chama de cirurgia redutora de risco. Então, tu sai de um risco de 80% de desenvolver câncer de mama para um risco quase zero, além de mudar outras estratégias de rastreamento, como às vezes tirar os ovários, ou fazer acompanhamento mais frequente, fazer ressonância de mama, de abdômen para tentar identificar rastreio do câncer de pâncreas, que também está relacionado. Então, pacientes com câncer em idades jovens ou famílias onde a gente encontra um padrão repetitivo de doença, a mãe teve câncer de mama, a tia teve câncer de mama, a filha teve câncer de mama, essa família merece ser investigada. Câncer de pâncreas, toda pessoa com câncer de pâncreas tem que ter investigação para risco genético. Câncer de próstata metastática em duas pessoas da mesma família, do mesmo lado principalmente. E câncer de intestino também, avô teve, mãe teve, filho teve,
Faz o rastreamento. Melhora, né? Se a gente souber que existe um risco genético, a gente testa todos os familiares e estabelece estratégia de rastreamento mais individualizados. Com isso a gente faz diagnóstico mais precoce, com isso a gente consegue prevenir, né, o surgimento de pólipos, que são lesões às vezes pré-neoplásicas, onde a gente consegue evitar que o câncer se desenvolva já na fase ainda benigna. Essas são as grandes estratégias que a gente tem hoje. Mas a gente não pode esquecer que atividade física, exercício, alimentação saudável também são fatores importantíssimos nesses casos. Tem um estudo bem interessante que comparou pessoas que fizeram cirurgia bariátrica de pessoas que não fizeram. O grupo que fez cirurgia bariátrica reduziu muito diabetes, pressão, colesterol, mas também reduziu em 35% novos casos de câncer. Então, combater a obesidade é algo importante para a população como um todo e em quem tem mutação ainda mais. Doutor, em relação à ciência, tecnologia e novas drogas, como é que está o acesso aí à questão de tratamento? Hoje em dia, eles são mais eficazes que há um tempo atrás? Os remédios são mais eficazes, nós temos mais opções terapêuticas. Eu terminei a residência em 2018, em março de 2018, a gente tinha alguns tratamentos para câncer de mama, hoje a gente já tem muito mais, né? A mesma coisa para câncer de pulmão, imunoterapia ficou estabelecida como uma prática padrão para praticamente todos os tipos de câncer. A grande questão é o acesso, né? No sistema público nós não temos imunoterapia para câncer de pulmão, por exemplo. Tá? Nós temos, e um outro exemplo é o próprio, se a gente comparar com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós temos, 101 indicações de imunoterapia aprovadas para serem utilizadas. No Brasil nós temos apenas 30. Já é bastante, né, se comparado do que era há 4, 5 anos atrás. Então, melhorou muito, nós temos drogas cada vez mais eficazes, que tendem a transformar as doenças em doenças mais crônicas. Algumas dessas drogas auxiliando em aumentando as taxas de controle de doença ou até mesmo aumentando as chances de cura em alguns casos, né, evitando que a doença recidive, mas a gente ainda tem um problema de acesso no país e um problema de custo. Os medicamentos ainda costumam ser bastante caros, tanto para os planos de saúde quanto para o sistema público, né? Mas em relação às diferenças entre o sistema público e o sistema privado, quem tem plano de saúde ou quem tem condições de pagar, é gritante, né? Mas uma das estratégias que a gente tem utilizado hoje para oferecer para aqueles pacientes que não têm condições ou não têm um plano de saúde que tenha cobertura, seria encaminhar esses pacientes para a pesquisa clínica. Existem vários estudos hoje que estão usando essas estratégias novas com outras estratégias já mais inovadoras também. Então, algumas vezes a gente consegue oferecer para esses pacientes tratamentos que ainda nem estão no mercado e que a gente já sabe de uma antemão ou comparando com outras doenças que são efetivos e provavelmente vão ser efetivos para outros subtipos. O que seria um tratamento aí de imunoterapia? Como é que funciona? A imunoterapia, de uma maneira... tu tem a quimioterapia que vai destruir células, tá? Tanto as células tumorais, que estão se proliferando de maneira mais acelerada, quanto algumas células que também são células normais do organismo. Então, por isso que alguns pacientes perdem cabelo, por isso que alguns pacientes ficam com anemia, né? Que são efeitos colaterais do tratamento. A imunoterapia, ela vai, de uma maneira geral, estimular o teu sistema imune a reconhecer essa célula cancerígena e destruir ela. Então, os efeitos colaterais normalmente são bem menores ou são bastante diferentes, né? Não tem queda de cabelo na maioria das vezes, o risco de anemia é pequeno, não vai causar náusea, vômito, diarreia de uma maneira como a gente encontrava nos quimioterápicos. Então, assim, esta é provavelmente a nossa nova arma para combater o câncer, que a gente já vem utilizando nos últimos 5, 7 anos, assim, de uma maneira bem mais intensa no país, com várias outras drogas sendo incorporadas, ou até mesmo o que a gente chama de anticorpo com droga conjugada. Antes a quimioterapia tu colocava na veia, agora esse anticorpo droga conjugada ele vai se ligar exatamente na célula cancerígena e colocar a quimioterapia dentro dessa célula e fazer a destruição dessa célula. Então, a gente está usando terapias cada vez mais efetivas e prolongando mais a vida dos pacientes que têm doença incurável e, inclusive, algumas vezes aumentando as chances de cura nesses pacientes que têm potencial curativo com drogas novas. Perfeito. Para a gente finalizar o Baita Papo Entrevista de hoje, eu deixo espaço para ti deixar aí uma mensagem para quem está nos assistindo. Então, acho que o mais importante é a gente conscientizar as pessoas de um estilo de vida saudável, tá? Por mais que a gente fale que tem drogas novas, tem tratamentos cirúrgicos novos, enfim, tem os métodos de rastreamento, manter um estilo de vida saudável conseguiria reduzir 40% as chances de desenvolver câncer, tá? Então, esse é o nossa grande arma, ter um estilo de vida saudável. E a partir de determinadas idades, fazer os exames de rastreamento.
mamografia, colonoscopia, preventivo do colo de útero, fazer as vacinas da hepatite B, do HPV, enfim, essas são as estratégias. E quando tiver algum sintoma, né, procurar um médico, procurar o atendimento para a gente poder fazer diagnóstico precoce e às vezes mesmo assim, com o diagnóstico precoce, conseguir curar a maior parte de pacientes, que é o nosso grande desafio. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim toda vez que a gente colocar uma nova entrevista no ar, você recebe a notificação. E lembrando que o Baita Papo Entrevista tem o patrocínio de Sorri Fácil Uruguaiana. Sorrir é uma conquista, agende agora mesmo a sua avaliação. Benditos Pet, o lugar para o seu pet brincar e se hospedar. Pro Equilíbrio, mais que uma academia, um lugar para você cuidar da sua saúde. Suporto Serviços, especialista no serviço de áreas verdes. Exeguit, empresa especializada na medicina e segurança do trabalho. Marca Imóveis, o lugar certo para você alugar ou comprar imóveis. Espaço da Beleza, há 22 anos, embelezando homens e mulheres. Casa Hermana Coworking, a sala que você precisa está aqui. E Grano, a loja onde você encontra tudo em produtos naturais.